Você já se pegou sozinho com seus pensamentos, sentindo como se eles fossem maiores do que você pode suportar? Talvez uma voz insistente dizendo que você não é bom o suficiente, que nunca vai conseguir ou que não há saída para a sua situação. Esses pensamentos negativos podem ser como tempestades dentro de nós, trazendo medo, dúvida e até mesmo desespero. Mas você sabia que esses pensamentos não precisam definir quem você é? Que existe um caminho para vencê-los e encontrar paz, mesmo nos momentos mais difíceis. A Bíblia nos ensina que podemos renovar nossa mente, nos libertar dessas correntes e viver com uma perspectiva cheia de esperança e fé. Hoje, quero te convidar a refletir. O que você tem feito com os pensamentos que vêm à sua mente? Será que eles estão alinhados com a verdade de Deus? E, mais importante, como podemos combatê-los de maneira prática e espiritual? Vamos explorar juntos essa resposta e descobrir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre vencer essa batalha. Antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que podem transformar a sua vida. E me conta nos comentários, você já lutou contra pensamentos negativos? Compartilhe sua experiência. Eu quero saber como posso orar por você. E fique comigo até o final, porque o último ensinamento que vou compartilhar é o mais poderoso e pode mudar completamente a maneira como você enfrenta esses pensamentos. Vamos juntos nessa jornada. Número 1. Renovar a mente com a palavra de Deus. Levar os pensamentos cativos a Cristo é um dos ensinamentos mais poderosos da Bíblia para vencer os pensamentos negativos. Em 2 Coríntios 10:5, somos chamados a levar cativo todo pensamento, tornando-o obediente a Cristo. Isso significa que não precisamos ser escravos das ideias que invadem nossa mente. Podemos submetê-las à autoridade de Jesus e permitir que Ele guie nossos pensamentos de acordo com a sua verdade. É comum nos sentirmos dominados por dúvidas, medos ou até mesmo lembranças dolorosas do passado. Mas quando escolhemos entregar esses pensamentos a Cristo, algo extraordinário acontece. Ele nos dá força para discernir entre o que é verdade e o que é mentira. Esse processo começa com um passo de fé, reconhecendo que Deus é maior do que qualquer batalha mental que enfrentamos. Muitas vezes, os pensamentos negativos tentam nos afastar de Deus, fazendo-nos acreditar que não somos dignos de sua presença. No entanto, a verdade é que em Cristo somos feitos novas criaturas. Ele nos chama para nos aproximarmos dele com confiança, sabendo que sua graça é suficiente para nos sustentar, mesmo nas nossas fraquezas. Em Filipenses 4:8, somos incentivados a meditar no que é verdadeiro, nobre, puro e digno de louvor. Isso nos ajuda a substituir os pensamentos destrutivos pelas promessas de Deus. Quando preenchemos nossa mente com a palavra, construímos uma fortaleza espiritual que nos protege das investidas do inimigo. O Salmo 27:1 nos lembra que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temeremos. Essa verdade poderosa nos dá coragem para enfrentar os pensamentos negativos com a confiança de que Deus é o nosso refúgio seguro. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos nos ancorar na certeza de que Ele é por nós. Orar é outra maneira de levar nossos pensamentos cativos a Cristo. Em Filipenses 4:6, a palavra nos encoraja a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, apresentarmos nossos pedidos a Deus. A oração transforma nossa mente porque nos conecta à fonte de toda paz. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, encontramos descanso para a alma. Jesus nos convida em Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse convite é um lembrete de que não estamos sozinhos na batalha contra os pensamentos negativos. Ele nos oferece descanso e renovação para enfrentarmos cada dia com um coração tranquilo. No Salmo 34:17, lemos que os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Essa promessa nos lembra que Deus é fiel e está sempre atento ao clamor de seus filhos. Quando clamamos a Ele, podemos ter a certeza de que Ele nos ajudará a vencer qualquer escuridão mental.
A Bíblia também nos ensina a resistir ao diabo, que frequentemente tenta plantar pensamentos de dúvida e desespero. Em Tiago 4:7, somos instruídos a nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós. Essa submissão nos coloca sob a proteção de Deus, fortalecendo nossa mente contra as mentiras do inimigo. A renovação da mente, como descrito em Romanos 12:2, é essencial para transformar nossos pensamentos. Essa renovação não acontece de uma só vez, mas diariamente, enquanto buscamos viver de acordo com a vontade de Deus. À medida que renovamos nossa mente, descobrimos que somos capazes de discernir o que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. O Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este versículo é um conforto poderoso para aqueles que lutam contra pensamentos negativos. Saber que Deus é nossa fortaleza nos dá esperança e segurança em meio às batalhas mentais. Outro passo importante é confiar no Espírito Santo, que nos dá poder, amor e equilíbrio, como mencionado em 2 Timóteo 1:7. Ele é a fonte de nossa força e equilíbrio, ajudando-nos a lidar com os desafios diários e a vencer os pensamentos que nos desanimam. Em Isaías 26:3, encontramos uma promessa maravilhosa. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A confiança em Deus nos permite experimentar a paz que excede todo entendimento, acalmando nossa mente e coração em meio às tempestades. Quando entregamos nossos pensamentos negativos a Deus, Ele nos dá uma nova perspectiva. Passamos a enxergar nossas lutas à luz do amor e da graça dele. Em vez de nos concentrarmos em nossos medos, focamos nas suas promessas, encontrando força e coragem para continuar. Levar os pensamentos cativos a Cristo é um ato de confiança e rendição. Ao fazermos isso, abrimos espaço para que Ele transforme nossa mente, nos encha de paz e nos capacite a viver uma vida abundante. A batalha pode ser difícil, mas com Cristo, somos mais que vencedores. Número 2. Pensar no que é bom e digno. Pensar no que é bom e digno é uma prática poderosa que a Bíblia nos ensina para manter a mente e o coração em paz. Em Filipenses 4:8, somos chamados a meditar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Essa direção não é apenas um conselho, mas um princípio que nos ajuda a transformar a maneira como enfrentamos os desafios diários. A mente humana tem uma tendência natural a focar no negativo. Situações difíceis, palavras duras ou até mesmo as incertezas da vida podem dominar nossos pensamentos. Mas Deus nos convida a olhar para aquilo que reflete a sua bondade e graça, desviando nosso foco do que é destrutivo para o que edifica. Quando nos concentramos no que é bom, começamos a perceber as bênçãos que muitas vezes ignoramos. O Salmo 103:2 nos incentiva a não nos esquecermos de nenhum dos benefícios de Deus. Esse exercício de gratidão nos ajuda a mudar nossa perspectiva, trazendo esperança e encorajamento para a nossa mente. Pensar no que é digno não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, mas escolher uma perspectiva que nos fortaleça em vez de nos derrubar. Em meio às dificuldades, podemos lembrar que Deus é fiel e que suas promessas nunca falham. Isso nos dá força para continuar, mesmo nos momentos mais desafiadores. O Salmo 27:1 declara que o Senhor é a nossa luz e salvação, de quem teremos medo. Essa verdade nos dá coragem para enfrentar os pensamentos negativos e nos lembra de que sempre há uma razão para confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Cultivar pensamentos bons e dignos exige esforço e intencionalidade. Em Colossenses 3:2, somos instruídos a manter a mente nas coisas do alto e não nas terrenas. Quando focamos no reino de Deus e em seus valores, somos capazes de enxergar além das circunstâncias temporárias. A oração e a meditação na palavra de Deus são ferramentas indispensáveis para direcionar nossa mente ao que é bom. Em Salmos 19:14, somos chamados a buscar que as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Essa prática nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com os dele.
Quando enfrentamos pensamentos negativos, é importante lembrar que Deus está sempre presente. Em Isaías 41:10, ele nos encoraja a não temer, pois está conosco. Essa promessa nos traz paz e nos permite focar em sua presença amorosa em vez de nas nossas preocupações. Pensar no que é amável também nos ajuda a cultivar relacionamentos saudáveis. Em vez de fixarmos a mente nos erros e defeitos dos outros, podemos optar por enxergar as qualidades e agir com amor. Essa prática reflete o coração de Deus, que sempre vê o melhor em nós. O Salmo 34:8 nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. Essa experiência de perceber a bondade de Deus em nossas vidas nos inspira a meditar em suas obras e em tudo o que Ele já fez por nós. É uma maneira de fortalecer nossa fé e afastar pensamentos de dúvida. O que pensamos molda quem somos. Em Provérbios 4:23, somos advertidos a guardar o coração acima de tudo, pois dele depende toda a nossa vida. Ao preencher nossa mente com pensamentos bons e dignos, protegemos nosso coração contra a negatividade que pode nos afastar de Deus. Pensar no que é justo nos ajuda a ter um senso de equilíbrio e integridade, mesmo em meio às injustiças. Em Miqueias 6:8, Deus nos chama a agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Esse chamado nos motiva a viver de maneira alinhada com seus princípios. A bondade e a dignidade que escolhemos pensar não apenas transformam nossa mente, mas também afetam nosso ambiente. Quando permitimos que nossos pensamentos sejam guiados por Deus, eles transbordam em nossas palavras e ações, trazendo impacto positivo para aqueles ao nosso redor. O Salmo 46:1 afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa certeza nos ajuda a substituir pensamentos de medo e desespero por confiança e segurança em sua proteção. Meditar nessa verdade nos traz descanso e força. Pensar no que é bom e digno é mais do que um hábito, é uma atitude de fé. Ao colocarmos nossa confiança em Deus e fixarmos nossos pensamentos nas suas promessas, encontramos paz, força e alegria para enfrentar cada dia. Que nossa mente esteja sempre voltada para aquilo que reflete a bondade, a verdade e o amor de Deus. Número 3. Confiar em Deus para superar a ansiedade. Confiar em Deus para superar a ansiedade é uma das formas mais poderosas de encontrar paz em meio às tempestades da vida. A Bíblia nos oferece inúmeras promessas de que não precisamos carregar os fardos sozinhos, pois Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos sustentar. Em Filipenses 4:6-7, somos exortados a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, apresentarmos nossos pedidos a Deus em oração e súplica, com ação de graças. Quando confiamos em Ele, sua paz, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e mentes. A ansiedade frequentemente surge quando nos concentramos em situações que estão fora do nosso controle. Mas Jesus nos lembra, em Mateus 6:34, para não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem seus próprios desafios. Confiar em Deus significa viver um dia de cada vez, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. O Salmo 46:10 nos convida a aquietarmos nossos corações e sabermos que Ele é Deus. Essa declaração é um chamado para entregarmos nossas preocupações a Ele e descansarmos em sua soberania. Quando confiamos que Deus está no comando, encontramos força para enfrentar qualquer situação, por mais desafiadora que seja. A ansiedade muitas vezes se alimenta de pensamentos negativos e medos do desconhecido. Mas em Isaías 41:10, Deus nos encoraja a não temer, porque Ele está conosco. Essa promessa é um lembrete poderoso de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus nos fortalece e nos sustenta com sua mão direita vitoriosa. Orar é uma das maneiras mais eficazes de superar a ansiedade. Quando derramamos nossos corações diante de Deus, entregamos nossas preocupações a Ele. O Salmo 55:22 nos instrui a lançar nossas ansiedades sobre o Senhor, pois Ele nos sustenta. Esse ato de entrega nos liberta do peso que carregamos e nos permite descansar em sua presença.
Confiar em Deus também significa lembrar que Ele é fiel às suas promessas. Em Jeremias 29:11, Deus declara que tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Quando mantemos essa verdade em mente, somos encorajados a confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A palavra de Deus nos ajuda a renovar a mente e substituir pensamentos ansiosos por confiança. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa garantia nos dá força para enfrentar os desafios com a certeza de que Deus está no controle. O Salmo 34:4 diz: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Esse testemunho nos encoraja a buscar a Deus em oração sempre que a ansiedade nos invadir. Ele é fiel para nos ouvir e nos trazer conforto e segurança. Confiar em Deus para superar a ansiedade também envolve entregar o controle de nossas vidas a Ele. Em Provérbios 3:5-6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Quando reconhecemos a soberania de Deus, Ele endireita os nossos caminhos e nos guia em paz. A ansiedade pode ser esmagadora, mas Deus nos oferece descanso. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso é um presente divino que alivia nossa mente e nos renova para enfrentarmos os desafios da vida. O Salmo 23:4 nos lembra que, mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, pois Deus está conosco. Sua vara e seu cajado nos consolam. Essa imagem de proteção divina nos dá coragem para enfrentar os momentos mais sombrios, confiando que Ele nunca nos abandona. Confiar em Deus também significa lembrar que Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Em Mateus 6:8, Jesus nos garante que nosso Pai sabe do que precisamos. Isso nos permite descansar em sua provisão e evitar a preocupação excessiva. A Bíblia nos ensina que a ansiedade pode ser vencida pela paz de Deus. Em Colossenses 3:15, somos chamados a permitir que a paz de Cristo governe em nossos corações. Quando deixamos que essa paz nos domine, a ansiedade perde o controle sobre nossas vidas e somos capacitados a viver com esperança. Deus nos oferece força para enfrentar qualquer situação que cause ansiedade. Em Isaías 40:31, lemos que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é um lembrete de que, ao confiarmos em Ele, recebemos renovação espiritual e emocional. Confiar em Deus para superar a ansiedade é um ato de fé e rendição. Ao entregarmos nossos medos e preocupações a Ele, encontramos descanso, força e esperança. Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Que possamos viver essa verdade, sabendo que, em Deus, temos tudo o que precisamos para vencer. Número 4. Orar em todas as situações. Orar em todas as situações é uma prática transformadora que nos conecta diretamente com Deus, permitindo-nos buscar sua orientação, conforto e força em cada momento da vida. A oração é a maneira mais poderosa de manter nossa mente e coração alinhados com a vontade de Deus, especialmente nos momentos de alegria, tristeza, desafio ou incerteza. Em Filipenses 4:6-7, a Bíblia nos ensina a não ficarmos ansiosos por nada, mas a apresentar todos os nossos pedidos a Deus em oração e súplica, com ação de graças. Quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e mentes. A oração é a chave que nos permite manter uma comunicação constante com o Pai. Não importa a situação, Deus está sempre disponível para nos ouvir. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos instruídos a orar sem cessar. Isso não significa orar o tempo inteiro de forma verbal, mas manter uma atitude de oração, reconhecendo a presença de Deus em todos os momentos. Quando oramos, temos a oportunidade de lançar sobre Deus todas as nossas preocupações.
O Salmo 55:22 nos exorta a lançar sobre o Senhor nossa ansiedade, pois Ele nos sustenta. Quando entregamos nossas dificuldades a Deus em oração, deixamos de carregar os fardos pesados sozinhos, confiando que Ele cuida de nós. Em tempos de dificuldade, orar nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, pronto para nos fortalecer. Em Isaías 41:10, Ele nos assegura: não temas, porque estou contigo, não te assombres, porque sou o teu Deus. A oração nos permite acessar essa certeza, que nos dá paz e confiança para enfrentar qualquer desafio. Orar nas situações cotidianas também é uma forma de nos lembrar da soberania de Deus. Quando oramos, reconhecemos que Ele está no controle de tudo. Isso traz uma sensação de descanso, pois sabemos que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Mateus 6:10, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao orarmos dessa maneira, nos rendemos à vontade de Deus, confiando que Ele fará o melhor. Em momentos de tristeza, a oração se torna um refúgio onde podemos desabafar com Deus e encontrar consolo. O Salmo 34:18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A oração nos oferece uma oportunidade para expressarmos nossas dores. Ao mesmo tempo, recebemos o consolo do Espírito Santo. A oração também é essencial em momentos de gratidão. Quando somos abençoados, é importante elevar nossas vozes em agradecimento a Deus. Em Salmo 107:1, somos chamados a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A oração de gratidão fortalece nossa fé, pois nos lembra das inúmeras bênçãos que Deus nos concede. Orar durante as tentações é vital para permanecermos firmes. Quando somos tentados a ceder ao pecado, a oração nos dá a força necessária para resistir. Jesus, ao ser tentado no deserto, nos mostrou o poder da oração para vencer o inimigo. Em Mateus 26:41, Ele nos instrui a orar para não cairmos em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em momentos de dúvida, a oração nos ajuda a buscar clareza. Quando não sabemos qual decisão tomar, orar nos conecta com a sabedoria de Deus. Em Tiago 1:5, a Bíblia nos assegura que, se pedirmos sabedoria, Deus a dará generosamente, sem nos repreender. A oração nos ajuda a discernir a direção certa e a confiar no plano de Deus para nossas vidas. Orar também nos ajuda a nos alinhar com a vontade de Deus. Quando buscamos a sua orientação em oração, podemos ter certeza de que Ele nos guiará no caminho certo. O Salmo 25:4-5 nos ensina a pedir a Deus: mostra-me os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. A oração nos ajuda a buscar essa direção divina. Em momentos de sucesso, orar nos ajuda a manter uma atitude de humildade. Ao reconhecermos as bênçãos de Deus, devemos sempre voltar nossa gratidão a Ele. Em Deuteronômio 8:18, somos lembrados de que é Deus quem nos dá a capacidade de conquistar riquezas. A oração nos mantém humildes e conscientes de que tudo o que temos vem de sua generosidade. A oração também é uma forma de interceder pelos outros. Quando oramos pelos nossos amigos, familiares e até mesmo pelos desconhecidos, estamos demonstrando o amor de Deus e sua preocupação com os outros. Em 1 Timóteo 2:1, somos chamados a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Orar em todas as situações não só fortalece nossa fé, mas também nos ajuda a manter a perspectiva correta. Em Mateus 7:7, Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater, e a promessa é que Deus nos dará o que necessitamos. A oração é um meio pelo qual podemos expressar nossos desejos e confiar que Deus responderá conforme sua vontade. A oração em todas as situações nos mantém próximos de Deus e nos ajuda a ver a sua mão em cada momento da nossa vida. Em Colossenses 4:2, Paulo nos orienta a perseverar na oração, sendo vigilantes e gratos. Quando fazemos da oração uma prioridade diária, nossa relação com Deus se aprofunda.
e a paz dele se torna mais presente em nossa vida. Número 5. Deixar Deus guardar sua mente com paz. Deixar Deus guardar nossa mente com paz é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar. A paz de Deus é algo que transcende as circunstâncias, dando-nos serenidade mesmo nos momentos mais turbulentos da vida. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos ensina que devemos apresentar a Deus todas as nossas preocupações por meio da oração. E, ao fazer isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende das situações ao nosso redor, mas da nossa confiança em Deus e da entrega de nossos fardos a Ele. A mente humana tende a ser agitada, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Pensamentos negativos, ansiedades e preocupações podem invadir nosso coração e mente, mas a palavra de Deus nos garante que podemos encontrar refúgio em sua paz. O Salmo 4:8 declara: Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá a paz que precisamos para descansar e recuperar as forças. A paz de Deus não é uma paz superficial, mas algo profundo, que toca o nosso ser e nos liberta do estresse e da ansiedade. Em João 14:27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz divina é diferente da paz oferecida pelo mundo. Ela não é passageira nem dependente de circunstâncias externas. A paz de Deus é constante, eterna e imutável. Quando deixamos Deus guardar nossa mente com paz, estamos permitindo que Ele regule nossos pensamentos. Em Isaías 26:3, encontramos uma promessa maravilhosa. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em Ti confia. Quando nossa confiança está firmemente em Deus, Ele nos concede uma paz perfeita, capaz de nos sustentar em qualquer situação. Em momentos de dificuldade, podemos clamar a Deus pela sua paz. Quando o peso das preocupações e da ansiedade é grande, a paz de Deus nos fortalece e nos renova. O Salmo 29:11 nos lembra que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Essa paz não apenas nos acalma, mas também nos dá força para seguir em frente, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Deixar Deus guardar nossa mente com paz também envolve a confiança de que Ele tem o controle de tudo. Quando nossa mente está cheia de incertezas e medos, podemos descansar na certeza de que Deus está no comando. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa confiança nos dá paz, pois sabemos que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando para o nosso bem. A paz de Deus também nos ajuda a lidar com as dificuldades de uma forma mais equilibrada. Quando nossa mente está em paz, conseguimos perceber as situações com clareza e tomar decisões sábias. Em Colossenses 3:15, somos exortados a permitir que a paz de Cristo governe em nossos corações. Essa paz nos guia em nossas ações e nos permite viver de maneira mais serena e confiante. A oração é uma das formas mais eficazes de abrir a porta para a paz de Deus em nossa mente. Quando oramos, entregamos a Deus nossas preocupações. Ao fazer isso, Ele nos dá a paz que vem dele. O Salmo 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa confiança em Deus nos permite descansar e deixar que Ele atue, trazendo paz à nossa mente e ao nosso coração. Em momentos de pressão, podemos encontrar consolo e força na presença de Deus. Quando nos voltamos para Ele em oração, Ele nos envolve com sua paz, que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade. O Salmo 23:1-2 nos lembra que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes e me conduz a águas tranquilas. Deus nos guia para águas tranquilas, onde podemos descansar e encontrar sua paz, mesmo nas situações mais desafiadoras. Deixar Deus guardar nossa mente com paz também significa permitir que Ele renove nosso entendimento. Quando entregamos nossos pensamentos a Ele,
Ele nos dá a capacidade de pensar de maneira mais positiva e saudável. Em Romanos 12:2, somos instruídos a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando nossa mente é renovada por Deus, podemos viver em sua paz, livres das preocupações e ansiedades. A paz que Deus oferece também nos ajuda a perdoar e a liberar as ofensas que possam nos causar ansiedade. Quando estamos em paz com Deus, podemos estender essa paz aos outros. Em Mateus 6:14 e 15, Jesus nos ensina que, se perdoarmos os outros, nosso Pai Celestial também nos perdoará. O perdão nos liberta das correntes da raiva e da amargura, permitindo que a paz de Deus flua em nosso coração e mente. Confiar em Deus para guardar nossa mente com paz não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que, em meio às dificuldades, podemos descansar em Ele. O Salmo 46:1 nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em todas as situações, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, pronto para nos sustentar com sua paz. Deus nos chama a descansar em sua paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está agitado. Em Mateus 11:28-29, Jesus convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos oferece descanso, não apenas físico, mas também emocional e mental. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, Ele nos dá a paz que precisamos para renovar nossas forças e seguir adiante. A paz de Deus é uma proteção para nossa mente. Quando permitimos que Ele guarde nossos pensamentos, estamos protegidos de influências externas e das ansiedades que tentam tomar conta de nosso coração. Em 2 Tessalonicenses 3:16, a Bíblia nos assegura que o Senhor da paz estará sempre conosco. Essa presença divina nos dá a segurança de que, independentemente do que aconteça, Deus está cuidando de nossa mente e nos trazendo paz. Deixar Deus guardar nossa mente com paz é viver com a certeza de que, em todas as situações, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele e confiarmos em sua capacidade de nos sustentar, experimentamos a verdadeira paz, que vai além das circunstâncias e nos capacita a viver com confiança e alegria. Número 6. Poderoso deixar Deus guardar sua mente com paz. Deixar Deus guardar nossa mente com paz é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar. A paz de Deus é algo que transcende as circunstâncias, dando-nos serenidade mesmo nos momentos mais turbulentos da vida. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina que devemos apresentar a Deus todas as nossas preocupações por meio da oração e, ao fazer isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende das situações ao nosso redor, mas da nossa confiança em Deus e da entrega de nossos fardos a Ele. A mente humana tende a ser agitada, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Pensamentos negativos, ansiedades e preocupações podem invadir nosso coração e mente, mas a palavra de Deus nos garante que podemos encontrar refúgio em sua paz. O Salmo 4:8 declara: Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá a paz que precisamos para descansar e recuperar as forças. A paz de Deus não é uma paz superficial, mas algo profundo, que toca o nosso ser e nos liberta do estresse e da ansiedade. Em João 14:27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz divina é diferente da paz oferecida pelo mundo. Ela não é passageira nem dependente de circunstâncias externas. A paz de Deus é constante, eterna e imutável. Quando deixamos Deus guardar nossa mente com paz, estamos permitindo que Ele regule nossos pensamentos. Em Isaías 26:3, encontramos uma promessa maravilhosa. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, por quem te confia. Quando nossa confiança está firmemente em Deus, Ele nos concede uma paz perfeita, capaz de nos sustentar em qualquer situação.
Em momentos de dificuldade, podemos clamar a Deus pela sua paz. Quando o peso das preocupações e da ansiedade é grande, a paz de Deus nos fortalece e nos renova. O Salmo 29:11 nos lembra que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Essa paz não apenas nos acalma, mas também nos dá força para seguir em frente, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Deixar Deus guardar nossa mente com paz também envolve a confiança de que Ele tem o controle de tudo. Quando nossa mente está cheia de incertezas e medos, podemos descansar na certeza de que Deus está no comando. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa confiança nos dá paz, pois sabemos que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando para o nosso bem. A paz de Deus também nos ajuda a lidar com as dificuldades de uma forma mais equilibrada. Quando nossa mente está em paz, conseguimos perceber as situações com clareza e tomar decisões sábias. Em Colossenses 3:15, somos exortados a permitir que a paz de Cristo governe em nossos corações. Essa paz nos guia em nossas ações e nos permite viver de maneira mais serena e confiante. A oração é uma das formas mais eficazes de abrir a porta para a paz de Deus em nossa mente. Quando oramos, entregamos a Deus nossas preocupações. Ao fazer isso, Ele nos dá a paz que vem dele. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa confiança em Deus nos permite descansar e deixar que Ele atue, trazendo paz à nossa mente e ao nosso coração. Em momentos de pressão, podemos encontrar consolo e força na presença de Deus. Quando nos voltamos para Ele em oração, Ele nos envolve com sua paz, que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade. O Salmo 23:1-2 nos lembra que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes e me conduz a águas tranquilas. Deus nos guia para águas tranquilas, onde podemos descansar e encontrar sua paz, mesmo nas situações mais desafiadoras. Deixar Deus guardar nossa mente com paz também significa permitir que Ele renove nosso entendimento. Quando entregamos nossos pensamentos a Ele, Ele nos dá a capacidade de pensar de maneira mais positiva e saudável. Em Romanos 12:2, somos instruídos a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando nossa mente é renovada por Deus, podemos viver em sua paz, livres das preocupações e ansiedades. A paz que Deus oferece também nos ajuda a perdoar e a liberar as ofensas que possam nos causar ansiedade. Quando estamos em paz com Deus, podemos estender essa paz aos outros. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos ensina que, se perdoarmos os outros, nosso Pai Celestial também nos perdoará. O perdão nos liberta das correntes da raiva e da amargura, permitindo que a paz de Deus flua em nosso coração e mente. Confiar em Deus para guardar nossa mente com paz não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que, em meio às dificuldades, podemos descansar nele. O Salmo 46:1 nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em todas as situações, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, pronto para nos sustentar com sua paz. Deus nos chama a descansar em sua paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está agitado. Em Mateus 11:28-29, Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos oferece descanso, não apenas físico, mas também emocional e mental. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, Ele nos dá a paz que precisamos para renovar nossas forças e seguir adiante. A paz de Deus é uma proteção para nossa mente. Quando permitimos que Ele guarde nossos pensamentos, estamos protegidos de influências externas e das ansiedades que tentam tomar conta de nosso coração. Em 2 Tessalonicenses 3,16, a Bíblia nos assegura que o Senhor da paz estará sempre conosco. Essa presença divina nos dá a segurança de que, independentemente do que aconteça, Deus está cuidando de nossa mente e nos trazendo paz.
Deixar Deus guardar nossa mente com paz é viver com a certeza de que, em todas as situações, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele e confiarmos em Sua capacidade de nos sustentar, experimentamos a verdadeira paz, que vai além das circunstâncias e nos capacita a viver com confiança e alegria. Número 7. Fortalecer-se no Senhor. Fortalecer-se no Senhor é uma prática essencial para aqueles que buscam viver com coragem e determinação diante das adversidades. Quando nos sentimos fracos e sem forças, é Deus quem nos dá o vigor necessário para continuar. O Salmo 28:7 nos lembra: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Esse versículo nos ensina que, em momentos de fraqueza, podemos encontrar força e proteção em Deus, que é nosso refúgio e fonte de coragem. Quando enfrentamos desafios, é comum nos sentirmos sobrecarregados e incapazes de seguir em frente. No entanto, Deus nos chama a nos fortalecer nele. Em Efésios 6:10, Paulo nos exorta a nos fortalecer no Senhor e no poder de sua força. Essa força não vem de nossas próprias habilidades, mas da confiança no poder ilimitado de Deus. Quando nos rendemos à sua força, encontramos o suporte necessário para enfrentar qualquer batalha. Fortalecer-se no Senhor também envolve a prática da oração. Quando oramos, nos conectamos com Deus e recebemos o seu poder em nossa vida. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo compartilha que, em sua fraqueza, ele encontrou a força de Deus, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossas limitações e nos entregamos a Deus, Ele nos capacita a realizar aquilo que parece impossível. A Bíblia nos ensina que a fé é um elemento essencial para fortalecer-se no Senhor. Em Isaías 40:31, encontramos uma promessa de renovação de forças, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando colocamos nossa esperança em Deus, Ele nos dá força para superar os desafios e nos mantém firmes, mesmo quando os obstáculos parecem grandes demais. Fortalecer-se no Senhor também significa confiar que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Em Josué 1:9, Deus ordena a Josué que seja forte e corajoso, pois Ele estará com ele em todos os momentos. Essa promessa é válida para todos nós. Deus nunca nos abandona, e sua presença constante nos dá segurança e força para enfrentar qualquer situação. Em momentos de desânimo, fortalecer-se no Senhor é uma escolha que fazemos para superar as dificuldades com fé e perseverança. Em Salmo 73:26, o salmista declara: A minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mesmo quando nosso corpo e mente se sentem exaustos, podemos confiar que Deus é a força que nos sustenta. Fortalecer-se no Senhor envolve também meditar em sua palavra. Em Josué 1:8, Deus instrui Josué a meditar dia e noite nas Escrituras para que tenha sucesso e prosperidade. A meditação na palavra de Deus fortalece nossa fé, renova nossa mente e nos dá sabedoria para tomar decisões corretas, além de nos encher de coragem diante das dificuldades. A adoração é uma maneira poderosa de nos fortalecer no Senhor. Quando louvamos a Deus, nossa mente e coração se voltam para a sua grandeza e soberania. Em Salmo 95:1-2, somos convidados a louvar a Deus com alegria, reconhecendo sua majestade e poder. A adoração nos fortalece, pois nos lembra de quem Deus é e de sua capacidade de nos sustentar em todas as circunstâncias. Em 1 Samuel 36, vemos o exemplo de Davi, que se fortaleceu no Senhor em meio à adversidade. Quando Davi enfrentou a perda de tudo o que amava, ele não se entregou ao desespero, mas buscou forças em Deus. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Quando nos encontramos em situações de perda ou sofrimento, podemos seguir o exemplo de Davi, buscando consolo e força no Senhor. Fortalecer-se no Senhor também significa depender da sua graça. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo declara que, quando é fraco, é forte, porque a graça de Deus é suficiente para ele. A graça divina é o que nos capacita a suportar as dificuldades da vida.
Quando reconhecemos que não podemos fazer tudo sozinhos, a graça de Deus nos fortalece e nos dá a capacidade de continuar. A confiança em Deus é a chave para encontrar força em tempos de medo. Quando nos sentimos inseguros, a confiança em Deus nos dá coragem. Em Salmo 27:1, o salmista afirma: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?" Quando reconhecemos que Deus é a nossa luz e salvação, somos fortalecidos pela certeza de que Ele está conosco, protegendo-nos de todo mal. Fortalecer-se no Senhor é também saber que Ele usa as dificuldades para nos tornar mais fortes. Em Romanos 5:3-4, somos ensinados que o sofrimento produz perseverança e a perseverança, caráter aprovado. Deus usa as dificuldades para moldar nosso caráter e nos tornar mais fortes espiritualmente. Quando enfrentamos provações com fé, Deus nos capacita a sair delas mais fortes do que antes. Fortalecer-se no Senhor também envolve a prática do jejum. O jejum é uma disciplina espiritual que nos ajuda a focar em Deus e a buscar sua força. Em Isaías 40:29-31, vemos que Deus dá forças aos cansados e renova as energias dos fracos. Quando buscamos a Deus por meio do jejum e da oração, Ele nos fortalece, nos enchendo de sua presença e poder. Quando nos fortalecemos no Senhor, não confiamos em nossas próprias forças, mas no poder divino que habita em nós. Em 1 João 4:4, a Bíblia nos assegura que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando reconhecemos a grandeza do Espírito Santo que habita em nós, encontramos força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Por fim, fortalecer-se no Senhor é um processo contínuo de confiar em sua fidelidade e poder. Em Salmo 121:2, o salmista nos lembra que levanto os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando olhamos para Deus em busca de força, podemos ter a certeza de que Ele sempre nos ajudará, pois Ele é o Criador de tudo e tem poder para nos sustentar. Número 8. Recorrer à força do Espírito Santo. Recorrer à força do Espírito Santo é essencial para os cristãos que buscam viver com poder, fé e perseverança. O Espírito Santo é nosso Consolador, nosso ajudador, e Ele nos capacita a viver a vida cristã com coragem e confiança. Em Atos 1:8, Jesus promete que receberemos poder quando o Espírito Santo vier sobre nós, e seremos suas testemunhas. Esse poder não vem de nós mesmos, mas do Espírito que habita em nós, nos capacitando para a missão de levar a mensagem do Evangelho ao mundo. O Espírito Santo nos fortalece em momentos de fraqueza, oferecendo-nos o poder de que precisamos para superar os desafios da vida. Em Romanos 8:26-27, a Bíblia nos ensina que, quando não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo conhece nosso coração e nossas necessidades, e Ele nos guia em nossas orações, pedindo ao Pai por nós conforme sua vontade. Em momentos de luta, o Espírito Santo nos dá a força necessária para enfrentar as dificuldades. Em Efésios 3:16, Paulo ora para que, por meio do Espírito, sejamos fortalecidos no homem interior. A força que vem do Espírito nos permite resistir às tentações, vencer a ansiedade e manter nossa fé firme. Quando nos sentimos fracos, é o Espírito Santo que nos renova e nos dá poder para continuar. Recorrer à força do Espírito Santo também envolve confiar que Ele nos capacita para realizar a vontade de Deus. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo nos lembra que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O Espírito nos dá ousadia para enfrentar as dificuldades, e é Ele quem nos habilita a viver de acordo com os propósitos de Deus, nos fortalecendo para as tarefas que Ele nos dá. O Espírito Santo também nos dá sabedoria e discernimento, ajudando-nos a tomar as decisões certas em meio às incertezas. Em 1 Coríntios 2:10 de dezembro, a Bíblia nos ensina que Deus revela as coisas profundas do seu coração pelo Espírito, que nos dá entendimento. A força do Espírito não é apenas física, mas também espiritual, permitindo que vejamos as situações com clareza e tomemos decisões que agradam a Deus. Quando buscamos o Espírito Santo em oração,
Ele nos capacita para viver com poder. Em Lucas 11:13, Jesus nos ensina que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O Espírito Santo é dado a nós como um presente e, quando nos rendemos a Ele, experimentamos o poder divino que nos fortalece e nos direciona. Quando nos deixamos preencher pelo Espírito, Ele nos conduz a uma vida abundante em Cristo. Recorrer à força do Espírito Santo é também depender de sua presença constante em nossas vidas. Em João 14:16-17, Jesus promete que o Espírito estará conosco para sempre, sendo nosso consolador e ajudador. Sua presença nos fortalece nos momentos de dificuldades, nos guiando para a verdade e nos ajudando a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos capacita a viver de forma vitoriosa, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Em Gálatas 5:16, somos exortados a andar no Espírito, para que não satisfaçamos os desejos da carne. O Espírito Santo nos dá a força para viver uma vida santa e justa diante de Deus. Ao nos entregarmos à direção do Espírito, encontramos poder para resistir às tentações e viver de acordo com os princípios divinos. O Espírito nos capacita a viver com pureza, amor e sabedoria, nos afastando do pecado. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, Ele nos fortalece e nos ajuda a superar a tentação e o pecado. Em Romanos 8:13, Paulo nos ensina que, se pelo Espírito fizermos morrer as obras da carne, viveremos. O Espírito nos dá o poder para vencer as batalhas espirituais e nos ajuda a manter o foco em Cristo. Quando estamos fracos e vulneráveis, é o Espírito Santo quem nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes na fé. A força do Espírito Santo também nos leva a experimentar a paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses 4:7, a Bíblia promete que a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos dá essa paz, especialmente quando estamos passando por momentos de ansiedade ou sofrimento. Ele nos ajuda a descansar em Deus e a confiar plenamente em sua soberania. Recorrer à força do Espírito Santo também envolve permitir que Ele nos guie e nos ensine. Em João 16:13, Jesus promete que, quando o Espírito de verdade vier, Ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina a viver conforme a palavra de Deus e nos ajuda a aplicar os ensinamentos bíblicos em nossa vida diária. Ele nos guia, nos orienta e nos fortalece em cada passo que damos em nossa jornada cristã. Em 1 João 4:4, a Bíblia nos lembra que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em nós é mais forte do que qualquer força ou influência do mundo. Quando nos sentimos derrotados ou incapazes, podemos confiar que o poder do Espírito é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Ele nos dá força para vencer as dificuldades, sabendo que estamos sustentados por seu poder. Recorrer à força do Espírito Santo também é um convite para vivermos uma vida cheia de frutos espirituais. Em Gálatas 5:22-23, somos lembrados de que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nos entregamos ao Espírito Santo, Ele transforma nossa vida e nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus. O Espírito nos fortalece para sermos uma luz no mundo, refletindo o caráter de Cristo. Em Atos 4:31, vemos que, quando os discípulos estavam reunidos orando, o Espírito Santo os encheu com ousadia. A força do Espírito nos dá coragem para falar a verdade, para compartilhar o Evangelho e para viver de maneira fiel a Deus. O Espírito nos capacita para sermos testemunhas de Cristo em todas as circunstâncias, nos dando a ousadia necessária para cumprir a missão que Ele nos deu. Finalmente, recorrer à força do Espírito Santo é reconhecer que, sem Ele, nada podemos fazer. Em João 15:5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo é quem nos mantém conectados à videira, que é Cristo. Ele nos fortalece,
nos capacita e nos guia para vivermos uma vida de frutos espirituais, cumprindo os propósitos de Deus para nossas vidas. Número 9. Descansar nas promessas de Deus. Descansar nas promessas de Deus é uma das formas mais poderosas de encontrar paz em meio às dificuldades da vida. Quando enfrentamos desafios, podemos ter a certeza de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O Salmo 23:1 nos lembra que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa promessa nos garante que Deus suprirá todas as nossas necessidades, nos guiando e cuidando de nós em todos os momentos. A Bíblia está cheia de promessas divinas que nos trazem consolo e esperança. Em Filipenses 4:19, Paulo nos assegura que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa nos lembra que Deus tem poder para atender a todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais. Podemos descansar com confiança, sabendo que Ele está no controle e provê o melhor para nós. Descansar nas promessas de Deus também significa confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver ou entender os seus planos. Em Jeremias 29:11, Deus nos afirma: porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo nos momentos de incerteza, podemos descansar no fato de que Deus tem um plano bom para nossas vidas e Ele nos conduz para o futuro que Ele preparou. Em Mateus 11:28-30, Jesus nos convida a descansar nele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nos sentimos sobrecarregados pelas pressões da vida, Jesus nos oferece descanso e alívio. Ele nos convida a lançar nossas preocupações sobre Ele, pois Ele tem o poder de nos dar paz e nos fortalecer. Podemos descansar nas promessas de Jesus, sabendo que Ele nos sustenta em todos os momentos. A confiança nas promessas de Deus também nos dá a esperança de que Ele nunca nos abandonará. Em Deuteronômio 31:6, Deus nos diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, nunca vos deixará, nem vos desamparará. Essa promessa é uma garantia de que Deus está sempre conosco, nos guiando e nos protegendo, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Descansar nas promessas de Deus é também saber que Ele nos dá a paz em meio ao caos. Em Isaías 26:3, encontramos a promessa de que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Quando fixamos nossos pensamentos em Deus e em suas promessas, Ele nos concede paz, mesmo quando tudo ao nosso redor está agitado. Essa paz transcende a compreensão humana e nos fortalece para seguir em frente. Em 1 Pedro 5:7, somos instruídos a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Isso nos ensina a descansar nas promessas de que Deus se importa com nossas lutas e está pronto para nos ajudar. Não precisamos carregar sozinhos o peso das nossas preocupações, pois Deus está sempre disposto a nos ouvir e nos dar apoio. A Bíblia nos ensina que as promessas de Deus são firmes e confiáveis. Em 2 Coríntios 1:20, Paulo afirma: pois quantas são as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. Porquanto também por Ele é que se faz o amém, para a glória de Deus. Cada promessa feita por Deus é cumprida em Cristo, e podemos confiar que Ele sempre cumprirá sua palavra. Descansar nas promessas de Deus significa confiar que Ele sempre cumpre suas promessas, sem falhar. Em Salmo 91:4, somos lembrados de que Deus nos cobrirá com suas asas e nos protegerá. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Essa promessa é um lembrete de que, em tempos de dificuldade, podemos nos esconder na proteção de Deus. Ele nos guarda com seu amor e cuidado, oferecendo-nos segurança e abrigo em sua presença. Descansar nas promessas de Deus também implica confiar que Ele trabalha em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender de imediato. Em Romanos 8:28, somos garantidos de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Mesmo que não compreendamos todos os acontecimentos, podemos confiar que Deus usa todas as circunstâncias para o nosso bem e para o cumprimento de seus propósitos em nossas vidas. Em 2 Tessalonicenses 3:3, Deus promete nos fortalecer e nos proteger do maligno, mas o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Podemos descansar tranquilos, sabendo que Deus está nos protegendo de todas as forças do mal. Sua fidelidade é uma base segura para nossa confiança, e Ele nunca permitirá que sejamos derrotados por Satanás ou por qualquer adversidade. A promessa de Deus de nos dar forças e renovação também é uma razão para descansarmos nele. Em Isaías 40:31, a palavra de Deus nos assegura: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando descansamos nas promessas de Deus, Ele nos renova e nos dá força para enfrentar qualquer situação, garantindo que jamais seremos derrotados. Recorrer às promessas de Deus nos dá uma confiança imutável. Em Hebreus 10:23, somos encorajados a reafirmar a nossa esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel. Quando confiamos nas promessas de Deus, podemos descansar com a certeza de que Ele cumprirá tudo o que nos prometeu. Não importa o que aconteça ao nosso redor, podemos ter confiança de que Deus sempre cumprirá as suas palavras. Além disso, descansar nas promessas de Deus nos dá a confiança de que Ele irá prover para todas as nossas necessidades. Em Salmo 37:25, o salmista afirma: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é fiel para cuidar de seus filhos em todas as circunstâncias, provendo tudo o que precisamos. Podemos descansar tranquilos, sabendo que Ele suprirá nossas necessidades conforme sua vontade. Por fim, descansar nas promessas de Deus é nos lembrar que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em sua fidelidade. Em Romanos 15:13, Paulo ora para que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Nossa esperança está em Deus e, ao descansarmos nas suas promessas, somos cheios de alegria, paz e confiança, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Número 10. Resistir ao diabo com a armadura de Deus. Resistir ao diabo com a armadura de Deus é um princípio fundamental para qualquer cristão que deseja viver de maneira vitoriosa em Cristo. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Para vencer as tentações e as investidas do inimigo, precisamos estar preparados com a armadura de Deus, como descrito em Efésios 6:10-18. A armadura de Deus nos protege e nos dá o poder necessário para resistir ao diabo em todas as situações. O primeiro item da armadura de Deus é o cinto da verdade. Em uma batalha espiritual, a verdade de Deus é o que nos mantém firmes. Quando conhecemos e praticamos a verdade revelada nas Escrituras, estamos protegidos contra as mentiras e enganos do diabo. Em João 8:32, Jesus nos lembra que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o fundamento de toda resistência, e devemos usá-la para discernir e combater as mentiras do inimigo. A couraça da justiça é o segundo componente da armadura de Deus. A justiça que vem de Deus nos protege contra as acusações do diabo. O inimigo sempre tentará nos fazer sentir indignos ou condenados, mas, quando estamos cobertos pela justiça de Cristo, podemos resistir a essas mentiras. Em 2 Coríntios 5:21, a Bíblia nos ensina que Deus fez pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. A justiça de Cristo é nossa proteção contra a condenação e as acusações do inimigo. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz nos permitem avançar firmes, levando a mensagem de paz que Jesus nos deu. O Evangelho é uma boa notícia que destrói as fortalezas do diabo, trazendo salvação e cura. Quando compartilhamos o Evangelho e nos mantemos firmes em nossa fé, estamos desbaratando as obras do inimigo. Em Romanos 10:15, a Bíblia nos ensina que pois,
pregarão, se não forem enviados. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. A paz de Cristo é a base da nossa resistência contra o diabo. O escudo da fé é essencial para proteger nossa mente e coração das setas inflamadas do inimigo. O diabo lançará dúvidas, medos e tentações, mas a fé em Deus nos defende dessas investidas. Em 1 Pedro 5:8-9, a Bíblia nos instrui a resistir ao diabo, firmes na fé. A fé em Deus é nossa confiança de que Ele é maior do que qualquer inimigo e que Ele nos dará a vitória sobre todas as tentações e dificuldades. O capacete da salvação nos protege das mentiras do diabo sobre nossa identidade. O inimigo tentará nos fazer duvidar de nossa salvação e nos acusar de nossos pecados, mas quando sabemos que somos salvos em Cristo, temos a segurança de que estamos protegidos. Em 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo nos ensina que o capacete da salvação nos guarda da dúvida e da desesperança, lembrando-nos de que nossa salvação é certa em Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva que Deus nos dá na armadura espiritual. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele usou a palavra de Deus para resistir às tentações. Em Mateus 4:11, vemos como Jesus respondeu ao diabo com as Escrituras, derrotando-o com a verdade. Da mesma forma, devemos usar a palavra de Deus para combater as mentiras e ataques do inimigo, lembrando-nos de que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. 2 Timóteo 3,16. Além da armadura de Deus, a oração é uma arma poderosa na batalha espiritual. A oração nos conecta diretamente com o poder de Deus e nos dá força para resistir ao diabo. Em Efésios 6,18, Paulo nos orienta a orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Quando oramos, estamos buscando a ajuda de Deus e nos protegendo contra as estratégias do inimigo. A oração nos fortalece espiritualmente, nos ajuda a discernir a vontade de Deus e nos dá poder para resistir ao diabo. Resistir ao diabo com a armadura de Deus também envolve a vigilância espiritual. O inimigo não descansa, e ele sempre está à espreita, buscando oportunidades para nos atacar. Em 1 Pedro 5:8, somos alertados a ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Devemos estar sempre alertas, orando e vigiando para que o diabo não encontre brechas em nossas vidas para nos atacar. A humildade é uma atitude essencial para resistir ao diabo. O inimigo se aproveita do orgulho e da autossuficiência, mas, quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta e nos dá poder para resistir. Em Tiago 4:7-8, somos instruídos a submeter-nos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nos colocamos humildemente nas mãos de Deus e confiamos em seu poder, podemos resistir com sucesso às tentações e ao engano do inimigo. Outra chave importante para resistir ao diabo é a perseverança na fé. O inimigo tentará nos desanimar e fazer com que duvidemos das promessas de Deus, mas devemos permanecer firmes em nossa fé. Em Hebreus 10:23, somos exortados a reter a profissão da nossa esperança, sem vacilar, pois fiel é aquele que prometeu. Quando permanecemos firmes nas promessas de Deus e não cedemos ao desânimo, o diabo não terá poder sobre nós. É importante também lembrar que, ao resistirmos ao diabo, não estamos lutando sozinhos. Deus está conosco em todas as batalhas espirituais e Ele nos fortalece. Em 1 João 4:4, somos lembrados de que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O poder de Deus em nós é muito maior do que qualquer força do mal, e com ele, podemos resistir a qualquer ataque do inimigo. Em momentos de tentação, precisamos nos lembrar de que Deus nos dará a força para resistir. Em 1 Coríntios 10:13, a Bíblia nos ensina que não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus nos oferece um escape sempre que enfrentamos a tentação, e é com sua ajuda que podemos resistir ao diabo e vencer.
A resistência ao diabo também envolve manter uma vida de obediência a Deus. O diabo não pode prevalecer contra aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, estamos fortalecendo a nossa posição contra o inimigo. Em Tiago 4:7, vemos que a submissão a Deus e a resistência ao diabo andam juntas. Quando escolhemos obedecer a Deus, estamos de fato resistindo ao diabo e suas tentações. Por fim, é fundamental manter a confiança em Deus em todas as circunstâncias. Mesmo quando enfrentamos ataques espirituais intensos, sabemos que Deus está no controle e que Ele nos dará a vitória. Em Romanos 8:37, somos lembrados de que, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A nossa confiança em Deus nos fortalece e nos capacita a resistir ao diabo, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo. Resistir ao diabo com a armadura de Deus é um processo contínuo e essencial para a vida cristã. A armadura espiritual nos oferece a proteção necessária para enfrentar os ataques do inimigo, com cada peça representando uma verdade que nos fortalece e nos mantém firmes na fé. Ao nos revestirmos da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus, podemos enfrentar as adversidades e vencer as tentações. A oração constante, a vigilância espiritual, a humildade e a obediência são elementos cruciais para a nossa resistência. Lembrando sempre que não lutamos sozinhos, Deus está conosco em todas as batalhas, nos fortalecendo com o poder do Espírito Santo. Ele já nos deu a vitória em Cristo e, com sua ajuda, podemos resistir ao diabo e permanecer firmes em nossa fé. Em qualquer situação, a confiança nas promessas de Deus e a perseverança nos ensinam que, com Ele, somos mais que vencedores. Portanto, ao nos vestirmos com a armadura de Deus, nos posicionamos firmemente contra as investidas do mal. Com Cristo ao nosso lado, sabemos que, não importa o tamanho do desafio, a vitória já é certa. Que possamos viver cada dia com confiança em Sua palavra, sabendo que, em Sua força, podemos resistir e triunfar sobre o inimigo. Se você foi abençoado por essa mensagem e sente que ela pode ajudar outras pessoas, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhuma atualização. Deixe também seu comentário abaixo. Queremos saber como essa palavra tem falado ao seu coração e como podemos orar por você. Lembre-se, com a armadura de Deus, somos mais que vencedores. Que Deus abençoe você e sua jornada de fé.